Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horários vocês estão. Eu sou a professora Laura e nós vamos dar continuidade à unidade 2 da disciplina Introdução à Administração. Bem, você já me conhece, sabe que eu sou bem sucinta, né? Mas procuro explorar os pontos mais importantes da nossa disciplina, para que vocês tenham total, assimilem os pontos mais importantes e que no decorrer da disciplina, com os slides completos, vocês possam explorá-la de uma maneira completa, juntamente com o nosso material didático, juntamente com as nossas avaliações e fóruns. Então, nós estamos falando da disciplina Introdução à Administração, dividida em três unidades. Unidade 2, nós vamos falar das teorias da administração. Aqui está uma unidade cronológica que trata sobre essas teorias. Professor, o que são teorias da administração? Nós temos uma infinidade de acordos científicos que foram desenvolvidos no decorrer do tempo, que trouxeram várias contribuições científicas para a administração. Então, quais foram as principais teorias que englobaram, né, a administração científica nos últimos anos? Primeiramente, após a Revolução Industrial, nós podemos falar que nós tivemos a teoria da administração científica. Essa teoria, encabeçada por vários pesquisadores e teóricos, trouxeram a questão de entender e de explanar cientificamente a importância da administração. Nessa teoria, os teóricos começaram a pesquisar as principais formas, né, de se fazer, de se administrar, diminuindo o tempo dos funcionários nas empresas ou aumentando esse tempo, né, porque até então o objetivo da administração era maximizar os lucros, não se importando muito com as pessoas. No decorrer do tempo veio a teoria burocrata. A teoria burocrata, ela trouxe mais artifícios legais para que as pessoas pudessem ter, de certa forma, uma certa segurança nos acordos empresariais. Apoiada pela teoria clássica, que veio logo em seguida, vocês observem que logo no início do século XIX, do século XVIII, várias teorias surgiram aí para trazer, né, no século XIX, para trazer uma certa embasamento científico para a nossa administração. Seguida pela teoria das relações humanas, que se preocupou em trabalhar, a teoria de Levi, né, que se preocupou em trabalhar o porquê das pessoas estarem trabalhando tanto, procurou regulamentar essas relações humanas, as relações humanas de trabalho, aí onde vieram os sindicatos, já pela teoria estruturalista, né, as cooperativas, a teoria dos sistemas e a teoria neoclássica, teoria comportamental, DO, de desenvolvimento organizacional, até chegar na teoria da contingência. O objetivo dessas teorias é não só, né, trabalhar com a administração de forma direta, mas trazer subsídios científicos, né, para envolver a organização, as pessoas e o ambiente. Como resultado, trazer relações de melhor qualidade. Drucker, um dos pais da administração, afirma que administrar é muito amplo, né? Não é um conceito que vai além das empresas e se aplica em todo e qualquer tipo de organização, mesmo as não empresariais. Aqui nós temos uma relação do pensamento científico, né, administrativo, desde 1810, com a aplicação das técnicas de treinamento, já nessa data, em 1830 e 55, a ênfase no método científico de divisão do trabalho. Uma dica, tem vários filmes que falam sobre divisão do trabalho, né, procurem aí o filme, tem um filme do McDonald's que é muito bom, tem um filme do Charlie Chaplin, o uso do cronograma em 1856, cronogramas, né, cronogramas organizacionais. E aí as teorias, né, como a gente já havia falando, né, as teorias que ficaram devendo. O pensamento científico de administração, ele surgiu mais nos Estados Unidos. Posteriormente, ele foi importado para a Inglaterra, né, que foi o berço da Revolução Industrial.
Aqui nós temos os principais teóricos das teorias da administração. Então, a gente tem o Taylor, que é a teoria da administração científica, o Fayol, teoria clássica, Maximilian Weber, que é o pai da teoria burocrata, e o Elton Mayo, que se preocupou com a teoria das relações humanas. Então, os estudos começaram a surgir nos Estados Unidos, depois eles seguiram França, Inglaterra, Alemanha, e depois eles se solidificaram mais ainda nos Estados Unidos. Existe uma teoria muito importante, nos tempos atuais, as teorias modernas e pós-modernas, elas trabalham com algumas linhas mais complexas, como a teoria da complexidade, que fala que todas as questões se interrelacionam, né? A complexidade, as relações de trabalho, hoje elas são globais, elas se interrelacionam, as pessoas se interrelacionam em qualquer nível, em qualquer lugar do mundo, né? A administração familiar faz parte das administrações de pequenos grupos, até as empresas multinacionais, né? Vai ficando mais complexa. As empresas, quanto maiores, né, a administração social vai ficando mais complexa. Existem níveis também de organização. A gente pode dizer que as organizações, né, as empresas, elas são divididas em 3 níveis: operacional, intermediário e institucional. O nível operacional é o nível de produção. Intermediário é aquele em que entra as trocas com o ambiente. E o nível institucional é o nível ambiental, em que a empresa está inserida, né? Existem tipos de arranjo organizacionais, existem tipos de organização. Normalmente, a organização ela é dividida em pirâmide. Ó. Se vocês observarem essa imagem, né, nós temos o gestor em cima e os outros níveis hierárquicos organizacionais. Mas existem também as funções matriarcais, onde as empresas elas são departamentalizadas. Existem empresas que são organizadas por equipes, por exemplo. E as organizações virtuais, que são as organizações atuais, né, as organizações que estão mais crescendo no mundo, as chamadas startups. São esses tipos de organização e que elas não são tão bem definidas como antigamente, né, porque as pessoas, até o modo de trabalhar nessas organizações, ele é diferente, muitas vezes é homework, as pessoas não têm uma certa hierarquia dentro da empresa. Então, as organizações, elas estão se configurando, se reconfigurando a todo momento. É importante, para finalizar, né, então, nessa unidade, a gente falou sobre as teorias administrativas, teorias científicas, falamos sobre os tipos de organização, né, e fechar um livro muito importante, uma dica de livro, Sonho Grande, com a citação do Jorge Paulo Lima: sonhe grande, por ter sonhos grandes, dão o mesmo trabalho dos sonhos pequenos. Então, para você que quer empreender, para você aluno que quer aprender mais sobre administração, a gente se encontra na próxima aulinha.